Boa tarde, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos, amém? Hoje nós estamos reunidos no templo com um grupo menor, né? Talvez a questão da própria chuva, do tempo e dos limites que nos são impostos. Isso nos faz lembrar de um momento das Escrituras na vida do povo de Deus, quando foram 300 apenas separados para lutar contra um grande exército, porque aquele era um momento, obrigado, Abraão, um plano de Deus para mostrar que a nossa dependência está totalmente nele, não nos números que nos cercam. Nossa dependência está totalmente no Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 25, onde nós vamos meditar nessa tarde. Salmo de número 25, vamos fazer a leitura de todo o texto. Os irmãos que aqui estão, por gentileza, aqueles que podem se colocar em pé para lermos o texto. E quero também dar o nosso boa tarde, a graça e paz, os irmãos que estão nos acompanhando na transmissão, os irmãos da técnica que trabalham de uma forma tão especial para a gente. E vamos ler esse Salmo de número 25. Eu vou ler o Salmo, peço aos irmãos que acompanhem com atenção. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herderá a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me da alma, guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, Senhor, nós queremos agora, através do nosso Senhor Jesus, que é o nosso único mediador, nós queremos entrar na tua presença, te agradecer por essa tarde, o privilégio de estarmos nesse santo lugar,
congregados com um povo santo, diante de um Deus santo, para apresentar um culto santo ao Senhor. Obrigado porque temos a convicção de que o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor conduz o culto, o Senhor está presente nesse lugar. Temos a certeza que com aroma suave foi recebido o nosso culto ao Senhor. E nessa hora bendita, o nosso coração, quando bem cantamos e como bem sabemos, o nosso coração anela por Ti. O nosso coração anela pelo Deus da palavra, pelo Deus que se manifesta através da ministração da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que por bondade e misericórdia, Teu Espírito Santo, e somente Ele, possa abençoar o nosso coração, plantando no nosso coração a boa semente do Evangelho, a palavra viva, eficaz, poderosa, a palavra do Senhor que é vida para a nossa vida. Que essa palavra, Senhor, alcance o nosso coração nessa tarde, dos irmãos que aqui estão presentes, daqueles que nos acompanham nessa transmissão online, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Nossa oração, nosso agradecimento, nosso louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Quantas vezes na vida nós tentamos resolver situações acreditando em nossas potencialidades, até descobrirmos que, na verdade, precisamos do auxílio de alguém bem mais capacitado do que nós. Alguns exemplos da nossa cotidianidade nesse tema. Quantos homens já tentaram consertar um problema no seu carro, até descobrir que era algo que só poderia ser resolvido nas mãos de um bom mecânico? Falo de um bom mecânico, eu cito o Gobi, por exemplo. Quem sabe, quantas vezes você tentou se automedicar, até entender que não deu certo, e você precisou verdadeiramente de um médico? Quantas vezes você tentou fazer algo, até descobrir que seria melhor você confiar em outra pessoa do que você confiar em você mesmo? Quantos de nós desejamos viver a vida, enfrentar situações, caminhar pela estrada da nossa existência, como se pudéssemos dar conta de tudo isso por nós mesmos? Quantos de nós já não caminharam ou não caminham assim? Esquecemos tão facilmente que no início, o Criador de todos, o Criador que colocou lá no jardim o homem e a mulher, Ele mesmo, por si só, se apresentava todos os dias para acompanhar a caminhada do ser humano. Este Salmo de Davi é muito didático. Ele revela de forma muito clara, muito objetiva, o quanto o homem precisa de Deus, o quanto nós precisamos de Deus para continuarmos a viver uma vida venturosa, prazerosa, abençoada nos dias da nossa existência. Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu este salmo quando fugia de Absalão, seu filho. É então neste momento de fuga, decepção e luta pela vida que Davi descobre que precisa colocar a sua vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Para o nosso melhor entendimento, meus irmãos, nós vamos dividir este salmo em 3 partes, como fazem a maioria dos pregadores, pastores presbiterianos, costumam dividir o texto em 3 partes para melhor entendimento e explicação do seu conteúdo. Nós vamos dividir o Salmo em 3 partes. A primeira parte, dos versos de 1 a 7, nós iremos perceber Deus nos assiste em nossas necessidades. Dos versos de 1 a 7. Dos versos de 8 a 15, nós vamos descobrir que podemos desfrutar da fidelidade do Senhor por causa do seu caráter. Podemos desfrutar da fidelidade de Deus pelo caráter de Deus. E dos Salmos 16 a 22, Deus nos dá livramento quando nós nos refugiamos nele. 3 partes para entendermos melhor esse salmo. A primeira, então, nos diz que
que Deus nos assiste em nossas necessidades. O momento em que nós estamos vivendo, agora, parece que todas as nações, todos os povos, estão se voltando para os seus governos. Queremos que o governo nos ajude. De que forma? Nos ajude a nos livrar do vírus, do Covid-19. Pessoas estão aguardando que o governo providencie logo um remédio, uma vacina que venha nos liberar dessa enfermidade. Queremos que o nosso governo faça cuidados agora para nós na área da saúde. Precisamos de recursos, porque enquanto a vacina não chega, também esperamos que o governo nos auxilie. Nós queremos que o nosso governo nos ajude a também, nesse momento de crise, a nos ajudar a pagar as nossas contas. E é interessante que no Brasil tivemos aí verbas sendo liberadas para ajudar as pessoas a pagar as suas contas. Embora seja verdade que o governo pode fazer muita coisa, Davi colocou a sua esperança em algo bem maior do que o governo dos homens. Davi colocou a sua confiança, a sua fé e a sua esperança em Deus. Verso 1, olha a sua Bíblia comigo. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Verso 2. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Uma das necessidades de Davi era de colocar a sua confiança em Deus. Outra necessidade de Davi, muito importante para todos nós, é que Davi não queria ser envergonhado. Senhor, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Deve ser uma experiência terrível. Eu não sei se você já passou por isso. Ser apanhado em um ato errado, pecaminoso, ser exposto publicamente, ou quem sabe ser envergonhado por alguém com temperamento belicoso, uma pessoa sem ética, maldosa, que te desafiou, que te ameaçou, que acusou você publicamente, colocando você numa situação vexatória, passando uma grande vergonha. Davi não queria passar por esse tipo de situação, ser um homem envergonhado. Eu lembro da minha infância, uma situação bem tênue, bem pequenininha, bem leve, onde eu tinha um joguinho de tabuleiro, de dados, aquele joguinho que você joga o dado e move as casinhas. E eu brincava com um primo na minha infância, e quando acabou o jogo, comecei a guardar as peças e o dadinho sumiu. Aquele pequeno dado sumiu, não encontramos o dado. E aí o meu tio chegou e chamou meu primo para ir para casa, e o meu primo se levantou e começou a andar. De repente, um dadinho caiu da roupa dele pelo chão. E aí nós olhamos para ele pequenininho, ficou tão sem graça, porque estava levando aquele dado para casa, mas envergonhado, na presença de todos, levou uma bronca enorme e passou então a passar algo terrível de uma situação tão pequenininha e que para nós, na nossa história, cada um de nós pode ter experimentado algo semelhante. Sermos envergonhados publicamente por conta de um ato errado ou, quem sabe, por alguém que nos envergonhou injustamente. Todos nós podemos experimentar isso. Era exatamente o que Davi não queria experimentar. Ele disse: eu não quero ser envergonhado, não se exultem sobre mim os meus inimigos. Davi, em seu passado, meus irmãos, viveu grandes experiências com Deus. Uma das mais conhecidas e registradas nas Escrituras está em 1 Samuel 17, quando o exército dos filisteus afrontava o povo do Senhor, o exército do Deus vivo. Eles afrontavam através do seu gigante Golias, que todas as manhãs, e diz o texto, todos os dias se apresentava diante do povo de Deus e dizia: não existe um homem aí que pode lutar comigo, não há um homem entre vocês.
O povo estava sendo envergonhado por um grande inimigo. E quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante, este também o desprezou. Se você ler o texto, 1 Samuel 17, você vai ver que o gigante olhou para Davi e viu que ele era moço, ele era ruivo, e ele vinha apenas com um cajado na sua mão. E aquele homem o amaldiçoou. Eu sou um grande guerreiro, o melhor do meu povo, e vocês mandam um menino inexperiente, um moço com esse cajado na mão, lutar comigo? Amaldiçoo você, eu vou destruir você. Davi, aos olhos do gigante, do seu inimigo, não tinha aparência de soldado. Davi não tinha experiência de guerra. Davi também não tinha armadura. Para o gigante ele era apenas um fracote, uma presa fácil na mão do seu inimigo. O que Golias não sabia, e o que os nossos inimigos não sabem, meus irmãos, é que a semelhança de Davi, o verdadeiro soldado do Senhor, ele não guerreava com armas visíveis aos olhos dos homens. Ele não tinha uma armadura externa que o pudesse proteger. Mas Davi lutava com armas invisíveis, armas poderosas. E essas armas estão presentes na vida do povo de Deus, para que cada um de nós possa lutar, guerrear com os inimigos, para não sermos envergonhados e vencermos as batalhas. O que Davi diz ao Golias, o que Davi diz ao gigante é isso: você vem contra mim com espadas, lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Eu vou guerrear essa batalha contra você, porque a minha fé está totalmente colocada no Deus que caminha comigo. Nós sabemos o resultado dessa batalha. Davi não foi envergonhado, mas sim o gigante Golias, inimigo do povo de Deus. Este sim tombou diante daquele que tinha armas invisíveis, armas espirituais, armas interiores, que caminham com o exército de Deus, que caminham com o povo de Deus. Ainda que as pessoas olhem para você e digam: você é muito jovem, inexperiente, ainda que você não tenha aparência de guerreiro, ainda que você não tenha experiência da guerra, mas quando você caminha no seu dia a dia com as armas espirituais, armas interiores, você realmente é um soldado do Senhor, uma guerreira do Senhor, que está pronta para conseguir a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Paulo vem falar um pouco para nós sobre essas armas que estavam já presentes na vida de Davi. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai ver Paulo falando dessas armas. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, armas poderosas que não são carnais. Efésios 6, de 10 a 18. Esse texto que você conhece bem, mas vamos ler esse texto, vamos rememorar esse texto, Efésios 6, de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É por isso, meus irmãos, que Davi, ao ter a sua experiência, ao ter o seu momento de batalha no passado, agora pode se lembrar
de quem é o Deus que caminha com ele, quais são as armas que estão nas suas mãos. E a partir daí, então, ele diz nesse Salmo 25, no verso 3, continuando a ler, veja o que ele diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém. Essa palavra é muito forte. Eu digo lá em casa, quando a gente fala tudo, nada, ninguém, todos, é uma palavra muito forte. Davi diz: ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. A primeira necessidade de Davi. A primeira necessidade que nós temos, irmãos, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar nele. A segunda necessidade que nós temos, como Davi também, é de não sermos envergonhados. Que envergonhados sejam os nossos inimigos, que o Senhor possa nos dar vitória dia a dia, pois confiamos nele e labutamos, guerreamos, militamos com as armas que o Senhor tem nos dado. Que essas sejam as suas armas, sejam as minhas armas, que essas sejam também as nossas necessidades, necessidades que são saciadas, todas elas no Senhor. Amém? A segunda necessidade de Davi, que vemos aqui, ou a terceira, está nos versos 4 e 5. Vamos ler? Salmo 25, versos 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. A segunda necessidade de Davi é conhecer os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor e a verdade do Senhor. Davi implorou a Deus para que lhe ensinasse a sua verdade. Será, irmãos, que as pessoas do nosso tempo, será que a raça humana dos nossos dias tem a mesma necessidade de Davi? Conhecer os caminhos do Senhor, a verdade do Senhor? A semelhança de Davi, meus irmãos, será que nós, igreja, como Davi, servo do Senhor, temos a necessidade de conhecer os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor, a verdade do Senhor? Será que nós temos essa necessidade, essa carência, sentimos essa falta? Meus irmãos, Deus nos deu a sua palavra, seu santo livro. Para quê? Para conhecermos os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor e a verdade do Senhor. Precisamos estudar esse livro. Precisamos meditar nesse livro. Precisamos aplicar a nossa vida à santa e gloriosa palavra do Senhor. Porque o próprio Cristo disse: as minhas palavras são vida. Significa dizer que fora da palavra de Deus só encontramos morte. Só a Bíblia nos dá vida, porque a palavra de Jesus é vida na nossa vida. Mas muitos de nós, por falta dessa necessidade, desse entendimento, desse discernimento, estamos usando a palavra de Deus quando? Quando estamos no culto, numa reunião, seja segunda, quarta ou domingo, mas estamos esquecendo que a vida de Jesus deve manifestar-se em nós todos os dias através da sua palavra, nos dando a direção, nos mostrando o caminho, as veredas do Senhor, o que devemos fazer, por onde devemos passar, a verdade. Portanto, o desejo de Davi, a segunda necessidade clara que Davi coloca: eu preciso conhecer a palavra de Deus. Uma necessidade que talvez nós hoje também devemos refletir. A terceira necessidade de Davi, nos versos 6 e 7. Sigamos em frente. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. É bem certo, meus irmãos, que a mocidade
jovens que estão aqui, que estão nos acompanhando, nós que um dia vivemos essa etapa da nossa vida, é uma etapa onde falta-nos um pouco de experiência. É uma etapa de múltiplas oportunidades. É uma etapa onde muita coisa é oferecida. É uma etapa da vida onde nós temos a maior força, o maior vigor. É uma etapa da vida onde nós temos o desejo pelo desconhecido. Uma etapa da vida onde muitas vezes temos o pensamento de sermos o dono da verdade, sabemos as coisas, o que está acontecendo, o como nos comportar. É uma fase da vida onde muitas pressões são impostas sobre a vida do jovem, tanto pressões de fora, como pressões de dentro. Tudo isso, meus irmãos, corrobora para que na juventude o ser humano possa cometer muitos deslizes, muitos erros. Nós que já estamos caminhando um pouco mais à frente, podemos olhar para trás e realmente descobrir que isso é uma verdade. Enquanto jovens, fizemos muitas coisas que não agradaram ao Senhor. Davi agora é mais experiente. Ele recorda os seus pecados. A Bíblia, por exemplo, coloca alguns deles diante de nós. Na sua juventude, início de um casamento, Davi se deixa levar pelos seus olhos. Ao contemplar uma mulher, ele se deixa apaixonar com aquilo que ele vê e comete o adultério. Davi, insuflado pelo poder, se torna uma pessoa arrogante e manda matar Urias para ficar com a mulher daquele. Na sua família, Davi, na sua paternidade, na sua inexperiência, não deu devida atenção aos seus filhos e os problemas entre eles, de tal maneira que houve coisas terríveis dentro da casa de Davi, e também o seu filho passou a ser seu pior inimigo. Depois, mandou fazer um censo em Israel, para ver o quantitativo de pessoas do seu grande império, o grande império davídico, revelando na sua juventude a sua vaidade. Tudo isso a Bíblia mostra para nós, que Davi errou, que Davi pecou diante do Senhor. Penso, declaro e afirmo, nós em nada somos diferentes de Davi. Também temos os nossos pecados da mocidade. A diferença entre nós e Davi é que nós já sabemos que os nossos pecados já foram totalmente pagos. Que eles não podem mais nos atormentar. Eles não podem mais soprar na nossa mente, tentando nos colocar para baixo, nos afastar de Deus. Porque a Bíblia diz que todos eles foram lançados no mais profundo abismo. O próprio Deus não se lembra mais. E se por acaso hoje nós tropeçarmos, Deus nos livre de cair em tentação, mas nós temos um advogado junto ao Pai. Temos um Espírito que nos convence do nosso pecado, nos leva à confissão, nos dá certeza do perdão pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E agora sim, como Davi, podemos contar que tudo isso, todo esse movimento celestial, não é nada mais do que misericórdia de Deus sobre nós. E é a misericórdia de Deus que Davi está pedindo sobre a sua vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Hoje vejo que também é uma necessidade nossa não lembrar dos pecados passados, porque todos eles já estão perdoados por Cristo Jesus. E se fizemos alguma coisa hoje, confessamos, porque o Espírito nos dá essa condição de crer, de nos arrepender e de confessar. Mas precisamos reconhecer que tudo isso, meus irmãos, é um movimento da misericórdia de Deus em nosso favor. Amém, meus irmãos? A necessidade de reconhecer que Deus é misericordioso e que perdoa todos os nossos pecados. Por último, terceira parte desse salmo, nós veremos dos versos 8 a 15.
veremos que podemos desfrutar da fidelidade do Senhor. Podemos desfrutar dessa fidelidade na segunda parte do Salmo, me perdoe. Podemos desfrutar dessa fidelidade a partir do verso 8. Bom e reto é o Senhor. A partir de agora, Davi faz revelações concernentes ao caráter de Deus, que nos levam a desfrutar da sua fidelidade. O verso 8 diz que Deus é bom e Deus é reto. Ainda nos versos 8 e 9 diz que Deus aponta o caminho aos pecadores. O caminho do amor de Deus, que recebe e perdoa todos os que a Ele se chegam com humildade de coração, em busca de alívio sob o peso da culpa, a fim de serem justificados, pois nenhuma condenação há, pois a obra de Cristo, salvífica na cruz, nos libertou de toda condenação. Portanto, Deus aponta esse caminho para o pecador. No verso 10 está escrito ainda: os caminhos em que o Senhor faz seus filhos andar é um caminho de misericórdia e de verdade. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Os versos 12 e 13 nos diz: Deus é aquele que dá instrução, prosperidade e herança. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará, e a sua alma e a sua descendência herdará a terra. No verso 14 está escrito: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que temem a Deus, ou seja, reverenciam ao Senhor, andam de tal maneira que querem agradar a Deus, Deus se torna íntimo destes, e com estes o Senhor faz uma aliança, um compromisso de amor eterno. Sim, meus irmãos, dos versos de 8 a 15, nós descobrimos com Davi que podemos desfrutar da fidelidade do Senhor por causa do seu caráter. Deus é um Deus confiável. Amém? E a última parte desse salmo vai dos versos 16 a 22, onde aprendemos que Deus nos dá livramento quando nós nos refugiamos nele. Verso 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. O verso 16 nos mostra que Deus é aquele que nos livra da solidão e nos livra da aflição. Verso 17: alivia-me das tribulações do coração, tira-me as minhas angústias. Deus livra das tribulações do coração, Deus livra das angústias. Verso 19: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Deus também nos livra dos nossos inimigos. Verso 20: guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Diz que no verso 20, Deus guardará e irá proteger a sua vida. Verso 21: preserve minha sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Diz que Deus nos dá condição de podermos viver de forma sincera e reta diante dele. E o verso 22: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Davi aqui mostra que Deus dá a ele um incentivo, a motivação de não somente orar por ele, mas para orar por todo o povo de Deus. É um homem que se preocupa com ele, sim, mas se preocupa com todo o povo de Israel, com toda a irmandade, com toda a comunidade santa do Senhor. Concluímos então, irmãos, que nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar a pandemia. Está nas mãos de Deus. Não sabemos que outros desafios a humanidade terá. E não sabemos quais outros desafios, de forma particular, nós teremos. Mas por mais que dure uma provação, por mais que dure uma pandemia, uma dificuldade, nós devemos ver todas elas à luz da palavra de Deus. E nesse texto, nós somos instruídos, pelo menos, a 3 verdades.
Deus nos ajuda em nossa necessidade. Podemos desfrutar da fidelidade de Deus por conta do seu caráter. Deus nos dá livramento quando nos refugiamos nele. A dificuldade está aí. Não sei quantas virão, mas sei que Deus não mudou. A sua palavra sempre será viva, verdadeira, atualizada e poderosa para nos conduzir em triunfo e em vitória. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Que a semelhança de Davi, meus irmãos, possamos nos revestir das armas espirituais, porque somos chamados não para sermos vencedores, como diz Paulo, né? Mas para sermos muito mais do que vencedores no Senhor. Vamos curvar as nossas frontes, irmãos, e vamos orar, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, de acordo com aquilo que Ele mesmo falou-nos ao coração nessa tarde. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos aproximamos de Ti, através do sangue poderoso de Cristo Jesus. Sua morte abriu para nós o ingresso ao Teu trono de graças. Portanto, Senhor, nós estamos diante de grandes desafios, como comunidade, como raça humana. Nós estamos diante de um grande desafio que ainda não foi vencido e tem apavorado a muitos, e tem trago dificuldade no caminhar de muitas pessoas, e tem trago muitos prejuízos, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam físicos, materiais. Mas a semelhança de Davi, ao começar esse salmo, ele diz: eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, eu confio no Senhor, eu não quero ser envergonhado, eu espero no Senhor, eu creio em Deus, porque eu sei que envergonhados serão os meus inimigos, mas que diante do Senhor, Deus irá me levar a um bom termo. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus. Queremos nessa tarde maravilhosa confiar no Senhor, entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, saber que podemos desfrutar da fidelidade do Senhor, não por nossa conta, mas por conta do Teu caráter. Tu és um Deus fiel, amoroso, bondoso, cuidador, que nos preserva, que nos protege. É o Deus que provê, é o Deus que nos conduz, que mostra o caminho, é um Deus que abre as asas sobre nós. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus e está nesse momento sobre nós, nos abençoando, nos conduzindo nessa guerra. Porque não guerreamos com as nossas forças. A semelhança de Davi, nós vamos nessa guerra em nome do Senhor, para que o Senhor nos conduza em triunfo e em vitória. Descobrimos, ó Deus, que realmente nós podemos aqui, nessa hora, nos refugiar no Senhor, encontrar refúgio seguro no Senhor. Que o Senhor traga ao coração da Tua igreja, nesse tempo presente, a paz que o mundo não pode ter. A confiança de que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos faça entrar no esconderijo do Altíssimo e, guardados pelas asas do Senhor, prosseguirmos como igreja, como servos, como guerreiros, como uma igreja militante, que adora, que prega a palavra, que assiste os necessitados, a igreja que adora o Senhor, uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja que faz tudo para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoa a Tua igreja. Nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja servido o Senhor de abençoá-los, a todos vós e aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Os irmãos da transmissão, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Que Deus continue assim, fortalecendo-vos todo dia, para que estarmos fazendo essa transmissão, para que o mundo possa conhecer que o nosso Deus é o mesmo Deus, não mudou e tem cuidado de nós. Deus nos abençoe.